Bom dia, preciosos e preciosas do Senhor. E aí, como vocês estão? Como tem sido a sua vida? O que tem sido as suas prioridades? Já parou para pensar assim, ter aquele momento de reflexões para saber o que tem sido as suas prioridades? E às vezes você fala assim, mas eu não sei o que é prioridade. Prioridade é aquilo que você faz primeiro, é aquilo que você planeja fazer primeiro, aquilo está sendo a sua prioridade. Já parou para pensar por um segundo o que tem sido prioridade na sua vida? Será que as suas prioridades é a sua vontade, é o seu sonho, é o seu querer, ou a sua prioridade está sendo Deus? Quando a gente prioriza Deus em todos os momentos na nossa vida, em todos os momentos na nossa vida Deus está presente. Porque Ele está sendo prioridade. Quando eu coloco algo como prioridade, como primeiro na minha vida, então eu não compro nenhuma balinha sem antes eu me consultar essa prioridade. Sabe por que muitas pessoas têm andado triste, têm desanimado, têm até acabado a fé, está desesperançado? Porque as suas prioridades é os seus próprios desejos, é a sua própria vontade, é o seu querer, hoje eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Hoje eu não estou com vontade de fazer isso, eu não vou fazer. A sua prioridade é a sua vontade. E nem sempre a vontade de Deus, ela não bate com a nossa. E nem sempre eu falo isso porque eu vivo isso. Vai ter momento na sua vida que você está ali pedindo a Deus para chegar a hora do seu almoço, está ali com uma fome na barriga, uma fome, né? Aí chega ali na hora do almoço, aí vem aquela vozinha assim, abre um jejum por aquela pessoa que está doente. Você está morrendo de fome já, está chegando a hora de almoço. Aí você fala assim, poxa, eu tô com fome, eu vou. Depois disso aí não é ninguém não, é só a voz do meu eu mesmo, isso aí é coisa da minha mente, né? Olha só você desviando, isso é coisa da minha mente, eu não vou jejuar não. Aí você vai e come. Aí depois que você comeu, você vai lembrar, eu deveria ter obedecido aquela voz, eu deveria ter jejuado, porque é sacrifício. A vida com Deus, ter Deus como prioridade na nossa vida é sacrifício. É por isso que diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque o que é escolhido vai ter que obedecer. Tem um chamado diferente na sua vida quando você é um escolhido. Você passa por um momento muito difícil, mas você está dizendo sim para Deus. Você está priorizando Ele na sua vida. Você nunca diz não para Deus. Não. Mesmo você querendo dizer não, mesmo seu eu dizendo não, você vai lá e sim. Sim, meu Deus, eu vou lá e vou sim fazer o que o Senhor está me pedindo. Existem várias vozes. Existem várias vozes querendo comandar sua mente. Principalmente quando essa voz, ela sabe quem é você. Ela sabe que você foi um escolhido de Deus. Então ela vai querer te derrubar. Ela vai colocar sentimento no seu coração. Ela vai colocar ideia. Ela vai fazer de tudo para você passar por cima da obediência, não obedecer à voz de Deus. E Deus, Ele nos olha nos mínimos detalhes, não é nas coisas grandes, é nos mínimos detalhes. E quando você está sendo preparado para algo maior, o que Deus faz? Ele vai te testando aos pouquinhos. Eu vou ver se meu servo mesmo vai me obedecer.
no momento que ele está com fome, com vontade de comer. Eu falo assim, com vontade de comer, porque eu já tive vários exemplos sobre isso, né? Mas em várias outras ocasiões, você pode, né, ver diferente. Então, igual José. José teve a oportunidade de pecar contra Deus, quando aquela mulher veio até ele, mas ele fugiu. Então, do mesmo jeito, somos nós. Temos que fugir do pecado, fugir da desobediência e obedecer. É sacrifício. Mas quando você obedece, quando você faz a vontade dele, quando você entrega, gente do céu, não existe algo maravilhoso do que isso. Não existe algo tão maravilhoso do que isso. Não existe. É algo que domina você de uma forma que você diz, meu Deus, será que não valeu a pena eu atrasar o meu almoço em 2 horas, 3 horas, para mim poder ter essa intimidade com o meu Senhor, para mim poder ter essa prioridade que é a vontade dele? Vale a pena sim. Eu te digo que vale a pena, porque vale a pena. Quando você obedece, o céu treme. Deus, ele faz coisas extraordinárias através de você. Ah, mas eu nunca tive essa experiência. Mas vai ter, pode ter certeza que você vai ter, viu? Deus, aos poucos, ele está te moldando. Ele está te preparando para algo maior que ele tem na sua vida. E para isso, ele vai te testando. Vai ter momento que ele vai pedir para você acordar de madrugada, 3 horas da manhã, para você buscar ele. Ele mesmo vai te acordar. Ele mesmo vai te acordar. Porque Deus, gente, Deus é um relógio, Deus é pai, Deus é amigo. Ele é para todas as horas. Um dia desse, sabe, você vê o que é a intimidade com Deus. Por isso que é bom você ser íntimo de Deus. É o único ser humano, o único ser humano não, o único ser que você tem que ser íntimo dele, o extremo. Priorizando ele, o extremo. Que você vai viver coisas extraordinárias. O Espírito Santo, né, quis que eu levantasse de madrugada para orar, para adorar a Deus. Só que ele falou assim para mim, não é para botar despertador. Chega de despertador. Não é para colocar. Eu, tá bom, Senhor, não vou colocar despertador não. Pois ele me acordava nos horários para me orar. Quando eu assustava, era engraçado assim, que eu levava aquele susto. Quando eu levava aquele susto assim, eu falei, meu Deus, é a hora de eu orar. Levantava e orava. No outro dia, do mesmo jeito. E no outro dia, eu falei assim, gente, o ser humano soubesse o quanto Deus é maravilhoso, o quanto ter Ele como prioridade na sua vida, você vive um momento com Ele inesquecível, que não tem como você não querer servi-lo. É um amor incondicional. Eu vou dizer para vocês daqui. Eu tenho 3 filhos, eu tenho um marido, eu amo todos. Mas o amor que eu sinto por Jesus, pelo Espírito Santo, ele é um amor maior do que todos eles. É um amor, é uma confiança que eu tenho nele que me traz paz, me traz felicidade. É um amor que eu quero pro resto da minha vida. Ele nunca disse não para mim. Se eu acordar qualquer hora da noite e eu clamar a ele, ele me responde. Ele me responde. Ele me atende. Se eu pedir a ele uma direção, ele me dá a direção naquele momento que eu pedi. Se hoje eu estiver aqui falando, meu Deus, eu preciso falar com Deus isso aqui, eu preciso falar com ele. Eu vou lá, entro na presença de Deus e falo com ele, pedi uma direção. Na mesma hora ele vai lá e me dá uma direção. Vou falar tia, porque eu sei que meu Rion tá aqui, né? Tia, mas como é que eu sei que é ele que está me respondendo? Como que eu sei? Aí sabe como é que você sabe? Sabia que eu já fiz essa pergunta pelo Espírito Santo também? Eu já fiz essa pergunta para ele. Deus, como é que eu vou saber que é o Senhor? Aí ele falou assim para mim, a certeza
Quando eu falar com você, eu vou te colocar certeza. Não vai ter dúvida de nada. Você vai ter uma certeza dentro de você que não tem nada que tire essa certeza. Então, ou seja, a certeza que Deus coloca no nosso coração. Eu peço uma direção, coloco na mão dele. Aí eu venho aquela certeza que é isso, não é aquilo. Então é ali que eu tenho que seguir, por aquele caminho. Por mais que eu não quero, né? Por mais que eu me bambeio, mas é aquele caminho que eu tenho que seguir, né? E eu quero compartilhar essa palavra que está bem aqui no livro de Isaías, para você ver que o nosso Deus, ele faz tudo é feito por ele, tá? Imagina o que ele não pode fazer, né, na nossa vida, através de nós, o que ele não pode fazer para a nossa família, para os nossos parentes, nossos amigos, nossos entes queridos, através de nós. Porque Deus, ele está atrás de pessoas dispostas. Não é de pessoas perfeitas, não é de pessoas prontas, é de pessoas dispostas a viver e aprender e andar no caminho dele. Para quê? Para ele usar ainda mais, né? Você usar ainda mais você para a obra dele. A obra é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Porque poucos é os que querem dizer sim para Jesus e não para a sua vontade. E nós sabemos que esse caminho não cabe. Não cabe os dois caminhos. O meu, eu, e o eu de Jesus. Não, só cabe um. É Jesus e pronto. Meu eu tem que ficar para trás, né? Aí é onde é difícil. E lá em Isaías 45 fala: eu formo a luz e crio as trevas. Tá vendo? Eu formo a luz e também crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ou seja, por que que Deus tem domínio sobre todas as coisas? Por quê? Já fez essa pergunta? Por que Deus tem o domínio sobre todas as coisas? Porque tudo foi criado por Ele. Até o mal foi criado por Deus. As trevas, a paz, o mal, tudo foi criado por Deus. Por que que quando você está passando por uma guerra espiritual na sua mente, seja ela qual for, e você fala em nome de Jesus, sai do meu pensamento, está amarrado, rapidinho o pensamento vai embora. Isso é uma arma que Deus dá pra gente. É o nome dele, é a arma para nos defender dos nossos ataques espirituais. E nós temos ataque espiritual. Quem não tem um mau pensamento? Só que nós não podemos deixar ele entrar no nosso coração. O mau pensamento vem para todos. E é nesse momento que nós usamos a arma tão poderosa que ele deixou para nós, que é o quê? Nome de Jesus, que está sobre todos os nomes. Que faz tudo. Ele faz tudo, tá? Tudo. Ele cura. O nome dele cura. Cura. Se você fizer uma oração para um doente com fé, ele é curado. Se você determinar a cura dele com fé, claro, né? Uma fé sem duvidar. Você colocar a mão lá e ele é curado. Jesus, sabe o que Jesus falou? Lembrei dessa palavra agora. Aquele que faz, aquele que crê em mim, faz as maravilhas que eu faço ou até maiores. Você já entendeu o poder que essa palavra dá para você, que crê nele? Você já parou para pensar nessa palavra? Aquele que crê em mim, Jesus falando, aquele que crê em mim, farás as maravilhas que eu faço ou até maiores, porque eu vou para o Pai. E o que Jesus fez? Eu te pergunto. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, o coxo andar. Ele ressuscitou Lázaro. 4 dias depois de morto. Você já parou para pensar nisso? Mas será?
Será não, será o do diabo. Eu tenho certeza que se você crê que o morto ressuscita, ele vai ressuscitar. Mas é 100% certeza. Ele não falou na palavra dele que aquele que crê nele fará as maravilhas que ele fez, ou até maiores? Ou seja, é a palavra de Jesus. Não é eu que estou dizendo. A palavra de Jesus é mentirosa? Ela não é mentirosa. É crer, meu caro. Se tu crê, tu vê a glória de Deus descendo do céu na sua vida. Se você crê que Deus transforma agora, nesse momento, a tua vida, Ele transforma. É questão de crer, é questão de fé. Não é questão de eu pensar, não. É questão de fé. O que eu tenho que fazer para isso acontecer? Faça, se lança, se mergulha, coloca a cara na tapa. Porque com Deus você não vai tombar. Não vai. O que vai tombar é o problema que está querendo te derrubar. Tá bom? Se você estiver passando por alguma guerra espiritual, estiver passando por uma luta que você diz, meu Deus, qual é a arma que você tem que usar? Acabei de falar. Jesus, o nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Pensamento ruim, eu te repreendo em nome de Jesus. Está repreendido. Eu não aceito isso na minha família, eu não aceito isso. É assim que nós vencemos nossas guerras. Tinha vezes que eu ficava para ficar doida com tanto pensamento. E eu tentava parar os pensamentos. Eu tentava mudar de pensamento. Quando dava fé, estava lá de novo pensando. Eu corria ali, fazia uma coisa. Quando dava fé, estava lá de novo. Aí eu aprendi isso. Agora eu falei, não, tá amarrado. Tá amarrado, diabo, eu não te aceito na minha vida. Em nome de Jesus, saia da minha vida. Eu não quero e nem vou ficar aqui sofrendo por causa de você, Satanás. Porque eu me lembrei agora, sabe do quê? Do que o Espírito Santo me falou um dia desse. Falou para mim mesmo, eu conversando no meu horário das 18 horas. Que esse horário é o horário santificado ao Espírito Santo. Nesse horário eu não faço nada, só depois que eu falo com ele. Então, é o horário que eu tenho para conversar com ele, a tirar minhas dúvidas, falar como foi meu dia, como foi as coisas que eu estou passando. Aí eu falando com Deus, né? E sabe o que o Espírito Santo ele me falou? Se eu cair nas armadilhas do diabo, a culpa não é do diabo. Olha como é forte. A culpa é minha. Deus ele tem um modo diferente, né, de falar com a gente. Por que minha, Senhor? Porque eu já te treinei. Eu estou com você. E você já sabe quando é o diabo e quando não é. Então, ou seja, eu falei a verdade. O diabo, ele sempre vai querer armar cilada para te derrubar. O diabo, ele sabe onde dói em você, ó. E ele vai lá te cutucar, ó. Igual tá cutucando uma ferida. Sabe aquela ferida que tá quase sarando, que a galinha vem e pinica, o pau entra ali, ó. Chega, dói, chega você. Parece que vai no outro mundo de volta. Assim é o diabo. Ele faz desse jeito. Por quê? Porque ele tem prazer em te ver o sofrimento. O prazer do mal, a força do mal é o sofrimento alheio. Então, quando você está sofrendo, você está fortalecendo o mal. Quando você está dando ideia para ele, você está fortalecendo ele. Então, quando esse diabo aparecer na tua vida, querendo te derrubar, derruba ele primeiro. Tu tem a arma na tua boca, que é o nome de Jesus. Tá bom? Porque nossa guerra hoje não é com espada, não é com faca, não é com tiro, não. Nossa arma hoje é Jesus. Ele é a nossa arma poderosa, capaz de derrubar o mundo inteiro dentro de um segundo. Estou te falando, usa essa arma, que você vai sair dessa, em nome de Jesus. Ele é o que fez a luz e também as trevas. Ele foi quem fez o mal, então ele comanda tudo. Ele comanda tudo. Ele deve ser o seu comandante. Meu comandante é Jesus. Ele comanda a minha vida. O meu mesmo é ele. O Senhor me dirige para onde o Senhor quiser, o Senhor me leva para onde o Senhor quiser. Eu sou tua, Senhor. Me usa. Mas vocês acham assim, nossa, ela tem um Espírito Santo, não passa por guerra que você não imagina. Mas eu venço pelo nome de Jesus. E assim você vai vencer também.
Eu tenho certeza que você já está vencendo a partir de agora. Porque você já sabe o segredo da arma poderosa que vai te fazer vencer todos os dias. Tá bom? Então, acabou o nosso tempinho. Semana que vem estarei aqui, tá? Em nome de Jesus, para trazer mais uma palavra de fé para nós. E que Deus nos abençoe a nossa semana, a sua família, a sua casa, seus filhos, seu pai, sua mãe, seu irmão, viu? Eu desejo tudo de bom para vocês. Que Deus abençoe. Obrigada pela presença, tá bom? Que Jesus possa te recompensá-lo através da sua palavra maravilhosa. Amém? Um beijo no coração e até sábado.